A alimentação do idoso. O envelhecimento é um processo natural e progressivo, caracterizado por modificações morfológicas, psicológicas, funcionais e bioquímicas, que influenciam a nutrição e a alimentação dos mesmos. Todo este processo leva ao aumento do risco de déficits nutricionais. Um estudo nutricional inadequado do idoso contribui de forma significativa para o incremento da incapacidade física, da morbidade e da mortalidade, condicionando assim a sua qualidade de vida. A desnutrição do idoso pode ser confundida com sinais de envelhecimento. Por isso, é importante o reconhecimento precoce para que possa ser corrigida o mais breve possível. Os fatores que condicionam o estado nutricional são: fatores ambientais, habitação inadequada, falta de meios para confeccionar refeições, dificuldade de acesso a gêneros alimentícios. Fatores neuropsicológicos, doenças neurológicas, diminuição das capacidades cognitivas, depressão, alteração do estado emocional. Fatores socioeconômicos e culturais, baixo nível de educação, baixos rendimentos, acesso limitado a cuidados médicos, falta de conhecimento alimentares e nutricionais, institucionalização, crenças, elevados gastos de saúde. Fatores fisiológicos, saúde oral, mobilidades, perda da massa muscular, diminuição da densidade óssea, função imunitária, pH gástrico. Avaliação do estado nutricional. O estado nutricional do idoso pode ser avaliado por um profissional da saúde através de 4 níveis, ao saber: avaliação clínica e funcional, exames clínicos e físicos, avaliação da autonomia e independência do idoso e estado cognitivo, avaliação da ingestão alimentar, os alimentos que consome, as quantidades, refeições diárias, a avaliação antropométrica e da composição corporal, medição do peso, altura, massa gorda, massa muscular, perímetros da cintura, anca, braços e pernas. Avaliação bioquímica e imunológica, análises clínicas. Necessidades nutricionais no idoso. Na terceira idade, é comum ocorrer uma diminuição das necessidades energéticas, pela igual diminuição dos mecanismos fisiológicos do organismo. O decréscimo da atividade física e eventual perda da massa muscular é também razão para uma dieta com menos calorias. No entanto, as necessidades em vitaminas e minerais podem aumentar, especialmente vitaminas do complexo B, B6 e B12, vitamina D, E, K e minerais como cálcio, ferro e zinco. Recomendações alimentares no idoso. A alimentação do idoso deve ser completa, equilibrada, variada e baseada na roda dos alimentos portuguesa, consumindo diariamente alimentos dos 7 grupos. Os idosos devem guiar-se pelas porções intermediárias de cada grupo alimentar. É recomendado que façam entre 5 a 6 refeições diárias: pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Idealmente, o pequeno almoço e lanches deverão ser compostos por uma fonte de proteína, leite, iogurte, queijo e etc. Uma fonte de hidratos de carbono, pão, aveia, bolachas e uma peça de fruta. O almoço e jantar deverão ser compostos por uma sopa de legumes, prato constituído por uma fonte de hidrato de carbono, arroz, massa, batata, batata doce. Uma fonte de proteína, carne, ovo, peixe, legumes e leguminosas. Para a sobremesa, optar por uma peça de fruta e ocasionalmente por uma sobremesa com pouco açúcar. A ceia deve ser uma refeição leve, como por exemplo um chá e umas bolachas. A ingestão de água deve ser reforçada, 1,5 litro por dia, pois os idosos têm elevado risco para a desidratação pelas possíveis perdas de líquidos e pela baixa percepção da sede. Outras recomendações que podem seguir: não saltar refeições. As refeições devem ser pouco volumosas e facilmente digeríveis. Ingerir frutas e hortícolas, adaptar a consistência dos cozinhados quando existem dificuldades na mastigação, deglutição e digestibilidade, preparar as refeições com diferentes cores, sabores, formas, texturas e aromas, fazer a refeição com companhia sempre que possível e num ambiente calmo e agradável, utilizar ervas aromáticas, especiarias e suco de limão para temperar os cozinhados, evitando o excesso de sal, beber água regularmente, moderar o consumo de açúcar, sal, gorduras e bebidas alcoólicas, preparar mais quantidades das refeições e congelar as porções em recipientes individuais para outras ocasiões, confeccionar bem os alimentos, ovos, carnes, peixes e marisco para evitar
toxi-infecções alimentares, fazer uma caminhada antes das refeições para estimular o apetite, estar atento às alterações do apetite, incentivar o consumo de pratos tradicionais portugueses adequados do ponto de vista nutricional, que incluem leguminosas e hortícolas, estar atento às modificações involuntárias do apetite ou do peso, ser fisicamente ativo, de acordo com a capacidade individual. Adaptações na alimentação do idoso. As refeições dos idosos devem ser adaptadas às suas dificuldades ou não de mastigação, deglutição e digestibilidade. E para isso, é muitas vezes necessário a alteração da consistência dos alimentos. Os alimentos dos grupos de cereais, como arroz, massa, aveia, pão e batata, devem ser bem cozinhados e transformados em purê, no caso da batata, ou misturá-los com líquidos como leite, chá ou água, em sopas e caldos. A fruta deve ser oferecida mais madura, cozida ou assada, bem como os legumes devem ser muito bem cozinhados e oferecidos em sopa ou misturados com outros alimentos. O alimento rico em proteína, como o caso da carne, peixe e ovo, precisa ser bem cozinhado, cortado em pedaços pequenos e misturados, por exemplo, na sopa ou em caldos, pois nessa fase pode haver uma rejeição por parte dos idosos a esses alimentos. As leguminosas, fonte igualmente de proteína, trituradas seriam uma melhor opção para melhor digestibilidade. Relativamente ao consumo de laticínios, optar pelos magros e moderar o consumo de gordura e produtos industrializados. O envelhecimento não deverá ser visto como um problema, mas como uma parte natural do ciclo da vida. Por isso, o cuidado com a nossa saúde será mais-valia, para viver de forma autônoma o maior tempo possível. Uma alimentação mais adequada para o idoso. Alimentos ricos em fibras são ótimos aliados na prevenção de constipação intestinal e podem ser obtidos em verduras, legumes e comidas integrais. A ausência da vitamina B12 pode causar anemia, além de problemas no sistema nervoso, como a perda de memória. Por isso, é importante investir em alimentos que atendam essa necessidade. A vitamina B12 pode ser encontrada em carnes, ovos, queijo e leite. O consumo de cálcio é essencial para o fortalecimento e a saúde dos ossos, estes que ficam enfraquecidos durante o envelhecimento. Você pode encontrá-los nos peixes, amêndoas, couve, brócolis, soja, linhaça, grão de bico e entre outros. A vitamina D é responsável pela absorção do cálcio, deficiente em 78% da população, assim como revela o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e o Centro Hospitalar Universitário do Porto. A vitamina em baixos níveis está ligada à depressão. Encontra-se nos óleos de peixe, frutos do mar, sardinha e salmão. O potássio atua na contração muscular, necessária nos batimentos cardíacos. A hipertensão é causada justamente pela ausência de sódio e potássio. Pode ser encontrado em batata inglesa, couve, leguminosas, carnes e entre outros. Como proceder na falta de apetite? Normalmente, idosos sentem pouca fome e fazem poucas refeições durante o dia. Porém, mesmo que a quantidade de alimentos seja pequena, os nutrientes necessários devem ser presentes. Jamais deve-se passar horas sem comer. Por isso, é importante que pelo menos a cada 3 horas consumir algo, nem que seja apenas uma fruta. Nos casos visíveis de perda de peso, desmaios ou fraqueza, é necessário investigar as causas. Nessas situações, a alimentação reduzida pode ser uma das suas justificativas. Bom, este foi o meu trabalho sobre alimentação dos idosos. Muito obrigada por assistir até aqui.